Olá pessoal, eu sou o Vitor Freire, especialista em produtos da Hightech. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aditivo para radiador. Geralmente nós olhamos na gôndola de um supermercado ou de uma autopeça, tudo que é rosa nós achamos que é aditivo para o sistema de arrefecimento. Porém, não é assim que funciona. Aditivos, eles possuem uma coisinha, que é o monoetileno glicol, ou o famoso MEG. Então, para ser considerado aditivo, o item precisa ter monoetileno glicol. Perfeito? Então, nem tudo que está na gôndola é aditivo. Existem protetivos, existem aditivos com blended de monoetileno glicol e glicerina. Eu vou explicar tudo isso para vocês com um pouco mais de calma. Então, para ser um aditivo, ele tem que possuir monoetileno glicol. O que é o monoetileno glicol? O que ele faz com os aditivos? Por que ele é usado para sistemas de arrefecimento? O monoetileno glicol, ele dá características anti-fervura e anticongelante para os aditivos de radiador. Então, o monoetileno glicol presente nos aditivos, quando ele é diluído em água desmineralizada, ele cria pontes de hidrogênio, é algo bem complicado, mas vocês vão entender. O que ele faz? Ele faz com que o líquido tenha um ponto de ebulição maior, ele congele numa temperatura um pouco menor. Então, ao invés de congelar a 0 graus, que é a temperatura de congelamento da água, ele congela a menos 30, menos 15, depende da característica do aditivo. E ao invés de ferver, de apresentar bolhas do ponto de ebulição da água, que é 100, quando acrescido o monoetileno glicol, um aditivo de radiador, ao invés da água ferver a 100 graus, ela ferve a 110, 115, 105, depende da tecnologia. Porém, é isso. Para ser considerado aditivo, ele precisa possuir monoetileno glicol. Aí nós temos tecnologias e características de bases anticorrosivas, de proteção para o sistema. Eu vou explicar para vocês as diferenças de tecnologias para o sistema de arrefecimento. Este é o HT2010. Ele possui tecnologia inorgânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele possui a proteção de alguns metais específicos e a vida útil dele é um pouco menor. É apenas 60 mil quilômetros ou um ano para sistemas de linha leve. Então, a principal diferença do inorgânico para o orgânico é a vida útil, porque o orgânico ele possui vida útil de 120 mil quilômetros ou 2 anos para sistemas de linha leve. E o inorgânico possui vida útil de 60 mil quilômetros ou um ano. Então, essas são as principais características, principais diferenças dos dois produtos. O orgânico também é uma tecnologia um pouco superior à do inorgânico. O inorgânico foi o primeiro inventado, então ele protege alguns tipos de metais de veículos um pouco mais antigos. Já os orgânicos, ele protege quase toda a gama de metais utilizados em veículos atualmente. Nós temos também o aditivo híbrido. O aditivo híbrido, o nosso aditivo híbrido, ele é homologado por diversas montadoras como Cummins, Mercedes, Ferrari, etc. Ele é um aditivo muito interessante. Por que ele é chamado de híbrido? Híbrido, ele é a junção das principais características do inorgânico com o orgânico e assim nasceu-se o híbrido. Hoje, em tecnologia para sistemas de arrefecimento, tecnologia para aditivo de radiador, o híbrido é a mais alta tecnologia que existe no mercado. Então, como eu falei anteriormente, aditivos inorgânicos possuem vida útil um pouco menor, e temos aditivos inorgânicos concentrados e aditivos inorgânicos diluídos. Os concentrados, nós devemos diluí-los apenas em água desmineralizada, como eu vou mostrar no finalzinho desse treinamento, e os diluídos, como o próprio nome já diz, ele é pronto uso, ele pode ser acrescido no veículo sem sequer nenhuma diluição. Então, inorgânicos, vida útil um pouco menor e não vida útil um pouco menor e não protege todas as gamas de metais dos carros mais novos. Os orgânicos, ele tem uma vida útil muito superior à do inorgânico e protege uma gama de metais muito maiores. A vida útil do orgânico geralmente é 120 mil quilômetros ou 5 anos para a linha leve e 240 mil quilômetros ou 5 anos para a linha pesada. Temos também um aditivo que é o blended de monoetileno glicol com glicerina, que é o HT5001G. Por que isso? Geralmente os mecânicos, eles dão um nome à qualidade do produto por se ele é grosso ou não. Antigamente, alguns produtores de aditivo para o sistema de arrefecimento utilizavam apenas glicerina em sua composição. Com isso, o produto ele ficava grosso. Então, quando o mecânico colocava a mão no produto, ele falava: nossa, esse produto está grosso, isso é bom. Aí a ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, que regula esses produtos, ela falou: já que vocês querem fazer um aditivo com glicerina, tá bom, mas eu vou normatizar isso. Então eles normatizaram e criaram os aditivos tipo C, que possui a mistura de monoetileno glicol com glicerina. Então, novamente, todos os aditivos precisam possuir monoetileno glicol. O tipo C, ele
tem a carga de monoetileno glicol necessária para a BNT aprovar o produto, porém ele tem a mistura de monoetileno glicol com glicerina. E qual a diferença do 5001G para o HT5000, que é apenas monoetileno glicol? A vida útil. O HT5000 ele possui 5 anos de vida útil. Já o HT5001G ele possui apenas 2 anos de vida útil. A glicerina é um composto orgânico, então ela se decompõe um pouco mais rápido do que o monoetileno glicol. Essas são as principais diferenças do HT5000, apenas monoetileno glicol, e do HT5000G, monoetileno glicol com glicerina. Eu falei para vocês anteriormente do aditivo híbrido. Hoje, em tecnologia para sistema de arrefecimento, o híbrido é a mais alta que existe. É uma questão de coincidência ele ser chamado de híbrido, porque ele é utilizado em veículos híbridos e elétricos também. Porque a sua condutividade elétrica é um pouco menor do que a dos outros aditivos. Então, hoje, é esse item que sai de quase todos os carros de montadoras. Ele é homologado por diversas montadoras. Nós possuímos uma carta de rebrand, que nós chamamos, que é a carta de homologação. Se vocês solicitarem, podem entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, peçam essa carta, que é um argumento de venda legal, é um argumento interessante para a venda desse item. Vamos falar agora um pouco de água desmineralizada. A água desmineralizada, ela é utilizada onde? Ela é utilizada na diluição de aditivos de radiador, ela é utilizada em laboratórios também. E uma curiosidade, sabe o chuveiro de casa? Quando a gente está tomando banho, o chuveiro ele acaba entupindo por pedrinhas. Já perceberam que tem que desrosquear o chuveiro e bater? Aquilo são sais minerais presentes na água comumente. Qual outro lugar que possui esses furinhos onde pode ser entupido? Um ferro de passar roupa também. Então, você não pode utilizar uma água comum, água de torneira em ferro de passar roupa. Tem que ser utilizada água desmineralizada. Senão, o ferro de passar roupa vai acabar entupindo igual entope o chuveiro. Essa é legal, né? Então é isso. Não podemos diluir aditivos para radiador com nenhum outro tipo de água. Água de torneira, água de poço, água de chuva, água de ar-condicionado, nenhum tipo de água. Apenas água isenta de sais minerais. Água desmineralizada, água deionizada ou outros tipos de águas puras, sem sais minerais. Ok? Vamos falar agora sobre o Tech Clean Radiator. O que ele é? Ele é o limpa radiador. Geralmente, se seu veículo você nunca utilizou um aditivo de radiador, nem um protetivo, você nunca utilizou nada, apenas água de torneira ou água desmineralizada em si mesmo. Você nunca usou nada. O seu veículo provavelmente está com oxidações ali dentro, ele está com corrosões. Então você deve aplicar um limpa radiador, ele vai limpar todo o sistema, ele vai ver se tem microfuros ali. Imagina, o sistema ele está corrompido, ele está com ferrugem e outras oxidações, apresentou um furo. Essa ferrugem, ela vai passar por aquele furo e ela vai tampar o furo. Então, quando você ficar rodando e colocar um aditivo, o aditivo em si ele vai limpar o furo e vai acabar mostrando o furo, vai dar evidência a ele. O limpa radiador, ele serve justamente para isso, para você prevenir esse tipo de coisa. Então, você aplica o limpa radiador, limpa todo o sistema, já identifica se tem um furo ou não, e após isso você pode colocar um aditivo de radiador convencional. Lembre-se sempre, consulte o manual do veículo e veja lá, se lá pede um aditivo inorgânico, se pede um aditivo orgânico ou um aditivo híbrido. É muito importante você usar a tecnologia certa para que o seu veículo ele fique protegido da forma correta. Muito obrigado, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco no nosso site. Tchau, tchau.